Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui te faço conquistar uma rotina produtiva. Então aproveita, clique em gostei e não deixe de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo e nenhum conteúdo. Se você que está aí do outro lado quer ter a sua vida transformada através dos bons hábitos e ter uma vida verdadeiramente produtiva, não deixe de clicar no link da descrição e se inscrever para minha aula mega especial Missão Rotina Organizada. Eu te espero lá, você não pode perder. Se você sente que a sua rotina é uma loucura e que falta tempo para fazer tudo, você não está sozinha nessa. Trabalho CLT, filho de 5 anos, faculdade, academia e vida social. São tantos pratinhos para equilibrar, não é mesmo? Será que a gente consegue? Mas a verdade é que não é sobre ter mais tempo. É sobre saber usar melhor o tempo que você já tem. E é aí que os bons hábitos e a organização entra. Então fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te ensinar. A primeira coisa que você precisa entender é que não existe o equilíbrio perfeito. Alguns dias o trabalho vai pesar mais, o outro, o foco será o filho, a faculdade, o treino e tudo bem, mas sem um mínimo de planejamento, tudo vai virar um caos. É por isso que organizar a sua semana antes da semana começar faz toda a diferença. Para você começar a sua semana organizando da forma correta, eu vou te dar algumas dicas práticas. A primeira delas, defina prioridades. Nem tudo que você anotar precisa ser feito no mesmo dia. Então, em um determinado dia, defina 3 coisas que são as mais importantes que não pode deixar de ser feita enquanto aquele dia não acabar. Para essas prioridades, coloque alguns horários fixos. Por quê? Mesmo que a sua vida seja uma correria, se você tiver um horário fixo para você resolver aquele problema, vai ser muito mais fácil. Para isso, você precisa saber exatamente qual é esse horário mais adequado para você. Então, se você nunca organizou a sua semana, eu aconselho você começar através desse vídeo, por esse vídeo. Porque a maioria das pessoas falam: "Ah, Marcela, eu não tenho tempo para fazer as coisas, a minha vida é muito corrida, eu trabalho demais." Sempre que eu escuto isso, eu fico meio assim, sabe? Porque é como eu falei para vocês no começo desse vídeo. A vida não é um equilíbrio perfeito, tudo bem. Tem vezes que a gente vai trabalhar mais, mas existem alguns hábitos que eles devem ser inegociáveis, como por exemplo o exercício físico. É ele que vai te manter com saúde, é ele que vai te manter em pé, para você viver mais e viver bem. Não adianta você enfiar a cara no trabalho e achar que aquilo dele vai ser 100% a sua salvação. Se for por um período, um determinado período curto, Marcela, durante um mês a minha vida vai ser uma completa correria no meu trabalho que eu não vou conseguir nem ir para academia. Tudo bem, é uma fase, é uma etapa que vai passar. Mas quando que você vai começar a ver esses hábitos como essenciais na sua vida? O fato de você definir as prioridades faz com que você pare de pensar da seguinte forma: eu vou ver, depois, mais tarde eu faço. Não, quando você já tem um horário fixo para resolver aquele problema, tudo vai ficar muito mais fácil. Organizar uma semana, definir como prioridades é algo tão pessoal, porque o que pode ser prioridade para mim pode não ser para você. Então, eu costumo aqui dar exemplos para poder facilitar a sua vida, mas isso não significa que você vai levar a minha rotina como uma rotina que funcione para você. Quem me segue no Instagram, acompanha mais da minha rotina, do meu dia a dia, vê que eu acordo bastante cedo, que eu acordo 4h30, porque eu gosto de fazer meu devocional em silêncio, eu gosto de ir para academia, o meu treino não costuma ser muito curto, então a minha rotina tem que ser muito bem programada para que eu possa chegar no meu trabalho com tempo, respirar, pensar no que eu vou fazer, planejar o que eu vou fazer e ter tranquilidade, não ficar fazendo aquelas coisas, uma coisa corrida atrás da outra, chega no trabalho uma correria, e isso reflete na nossa vida e no nosso dia. Então eu gosto sempre de trabalhar com essa rotina organizada, porque eu gosto de ter tempo de deslocamento até chegar ao trabalho, tempo para quando chegar no trabalho, organizar a minha mesa e bom, agora eu vou atender, vou fazer isso, vou separar todos os materiais. Para mim isso funciona muito e é o que me move. Para outras pessoas, já acorda atravessada, já sai correndo, toma banho, faz as coisas. Então assim, você precisa observar muito
muito bem detalhado o que funciona para você. E não colocar como uma verdade o que eu vivo. Quando eu, por exemplo, falo sobre metas e prioridades daquele dia, para mim não existe um dia sem o treino. Aquela é a minha prioridade porque treinar me faz bem. Não só bem em relação ao corpo, mas principalmente o mental. Eu já começo o dia mais tranquila, eu já começo o dia com sensação de dever cumprido. Então tudo isso influencia no meu dia. Ah, Marcela, significa que eu tenho que acordar cedo e treinar? É como eu já falei pra você, isso funciona pra você? Faz parte da sua realidade? Essa é a sua rotina? Ou é o que você tá querendo implementar? Então tudo isso você precisa analisar muito bem. E essas prioridades, existem alguns dias que a gente precisa fazer algum exame, ou a gente precisa responder algum e-mail, ou até mesmo ontem para mim, por exemplo, era uma prioridade fazer todas as marmitas da semana da minha casa. Porque é um dia mais puxado, que eu fico mais horas cozinhando, mas em relação a toda a semana, a gente tem mais tranquilidade de saber que a comida já está pronta, a gente vai errar menos na alimentação porque já vai estar pronto. Então, é você saber o que funciona de fato para você. Os bons hábitos são o que vai te impulsionar a levar uma vida mais tranquila e o que vai te dar apoio e suporte para você aguentar todos os tipos de cenários. Porque no trabalho a gente passa por muitos períodos de estresse e faz parte. Então, se você medita, se você tem o seu momento de devocional, se você treina, se você lê, são hábitos que vai fazer com que você tenha uma estrutura melhor e maior para viver as nuances da vida. Eu tô falando isso por quê? Porque através de 3 hábitos vão fazer total diferença no seu dia, na sua organização, na sua vida, para fazer com que você dê conta de fazer tudo que você precisa. Esse foi um grande exemplo de uma pergunta que eu recebi no Instagram, dessa mãe, dessa mulher que tem esses tantos de pratinhos para poder equilibrar. Então, o primeiro hábito que eu vou citar aqui para vocês, que é o que eu acredito fielmente que faz toda a diferença, é você ter uma rotina matinal inteligente. Você precisa acordar naquele horário que você deseja por um propósito. Eu acordo às 4h30 pelo propósito de acordar cedo, ter meu momento com Deus, para depois eu começar a correria do meu dia. O fato de você tomar um café da manhã nutritivo, comer com mais tranquilidade, você poder ter o seu tempo de escovar o dente, raspar a sua língua, praticar uma atividade física, são hábitos construtivos que vão te ajudar e te auxiliar a ter um dia mais tranquilo, mais leve e mais produtivo. Quando você levanta atrasado, você já reparou que parece que tudo naquele dia dá errado? Eu particularmente gosto de evitar esse tipo de situação. Então, eu sempre faço da minha rotina matinal a minha aliada. E você vai colocar os pontos que são importantes para você. E você vai ver que a sua vida vai ser completamente transformada. Não a sua vida, o seu dia já vai começar de uma forma diferente. Um segundo hábito que é negligenciado pela maioria das pessoas é um sono de qualidade. Quando a gente não dorme bem, a gente perde massa muscular. Quando a gente não dorme bem, a gente já vai acordar com o nosso cortisol alto. O nosso sono é aquele momento em que a gente renova as nossas memórias, as nossas lembranças, tudo que a gente aprendeu no dia. E tudo isso reflete no nosso sono. Se você é uma pessoa que não tem um cuidado, não faz uma higiene do sono, ou você não deixa o seu quarto propício para aquele momento, você está perdendo um grande aliado para te fazer ser uma pessoa mais produtiva. O sono é uma das etapas mais importantes, se não a mais importante do seu dia. Porque se você acorda cansado, tudo isso vai refletir no seu dia. E o terceiro ponto é o planejamento semanal. O terceiro hábito. Por quê? Quando você tem a sua semana programada, você já vai trabalhar com uma certa previsibilidade. Você já vai saber quais são as atividades que você precisa realizar, qual horário você precisa realizar. E isso vai fazer com que você tenha uma sobrecarga mental muito menor. Eu não sei como a maioria das pessoas vivem sem um planejamento semanal, mensal, enfim. Por quê? Você pode fazer de diferentes formas, tanto na forma digital, como funciona para uns, quanto na forma do papel, como funciona para outros. Eu sou essa pessoa que eu preciso anotar. E o fato de você anotar
faz com que você não esqueça dos seus compromissos mais importantes e também você não se perca naqueles novos que vão aparecendo com o passar dos dias. Eu, Marcela, particularmente, acredito que uma pessoa que precisa fazer tantas coisas, ela precisa ter o planejamento como seu aliado para evitar estresse, evitar estar sempre em cima da hora, sempre atrasado e sempre fazendo as coisas mal feitas. Porque também não adianta você pegar esse tanto de coisa para poder fazer e no fim das contas fazer tudo mal feito. Ah, vou treinar, treina mal feito. Não tem energia para poder treinar porque já cuidou do filho, já trabalhou. Então tudo precisa ser organizado muito bem para que você se performe de uma boa maneira em todos os hábitos, em todas as áreas que você deseja. Agora que eu já te dei algumas dicas em relação a hábitos que são importantes, cuidar da rotina, cuidar do sono, ter um bom planejamento, eu já trouxe algumas coisas práticas para vocês. Agora vem uma pergunta muito importante: como encaixar tudo isso que eu acabei de citar para vocês na rotina? Domingo, não apenas à noite, mas o horário que for mais confortável para você. Escolha um período, se retire para poder planejar. Você precisa ter essa noção que você precisa começar segunda-feira já com o seu planejamento feito. Por mais que você não queira fazer da semana toda, faça pelo menos do dia anterior. Por quê? Porque você já vai começar com o pé direito e você já vai saber que horas que você precisa acordar, o que você precisa fazer para que as coisas andem e essa roda gire de uma forma excelente. Outra dica muito importante: delegue funções sempre que necessário. Se tem algo que você pode delegar para uma outra pessoa, seja o seu marido, seja o seu filho ou alguma empresa, independente do que seja, delegue. Não queira abraçar o mundo e fazer tudo só para você se sentir super heroína ou super heroíno. Seja flexível. É uma outra dica muito importante que, assim que eu aprendi isso, a minha vida transformou. Porque não são todos os dias que tudo vai dar 100% certo. Mas se naquele dia não deu certo, vida que segue. No outro dia você vai ajustar se necessário e vai realizar tudo que você planejou. E tudo isso é para que você consiga ver que você não precisa de mais tempo, mas você precisa organizar o tempo que você já tem. E com isso você vai aprender a preservar a sua energia. Quando você começa a estruturar a sua rotina, prioriza o que realmente importa e cria hábitos que te sustentam, tudo começa a se encaixar. Então me conta, qual dessas dicas você vai começar a colocar hoje mesmo para fazer com que a sua vida seja mais organizada, a sua rotina mais estruturada e que você tenha mais prioridade com esse tanto de atividade que você precisa realizar. É com muita alegria, com muito prazer que eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!